Olá, queridos alunos, estamos aqui para falar sobre o bloco 7, onde nós temos um infográfico para responder às atividades. O infográfico é um gênero textual, como característica, utiliza imagem, linguagem não verbal, né? E a parte escrita, linguagem verbal. Então ela traz como se fosse uma pesquisa, né, de uma forma bem resumida, bem didática sobre os dados que ela quer apresentar. Então, normalmente nós temos aí no infográfico pesquisas, né, mas ele pode ser utilizado para várias outras questões, tá? Então, o que nós temos ali é como se fosse uma manchete já de uma notícia, né? Ministério da Saúde espera 226,8 milhões de doses da vacina, né, até julho. Projeção de entrega divulgada pelo governo federal em milhões de doses, tá? Então seria como uma lead, um resumo, né? Então ali nós temos de azul escuro recebidas, de azul claro entrega prevista, de rosa, então, sem contrato fechado e sem aprovação de uso. Então, isso é o que vale, né? Nós temos que analisar ali janeiro até julho, Coronavac, Oxford, AstraZeneca, Covaxin, Sputnik 5, total do mês, de cada mês, né? Somando os milhões de doses, quanto daríamos o total de cada mês, e lá no final, então, quanto seria o total da Coronavac, o total da Oxford, o total da Covaxin, total da Sputnik, o total, então, geral, seriam 226 milhões até julho. Então, nós vamos ter tarefas aí para esse bloco 7 sobre isso. O país deve ultrapassar 154 milhões de doses, quantidade necessária para imunizar todos os grupos prioritários de acordo com o governo. Então, ali mais abaixo, o pequenininho diz assim, estimativa, né? No primeiro asterisco, estimativa, parte das doses pode ser entregue até o início de março. Segundo asterisco, 2 asteriscos, 4 milhões serão importados da Índia, contrato e negociação. 3 asteriscos, inclui 8 milhões de doses que podem ser entregues pela COVAX Facility no máximo até junho. Né? Então, a fonte disso, de onde saiu o cronograma, do Ministério da Saúde, que enviou ao jornal Poder 360 em 19 de fevereiro de 2021. Bom, faz um relativo tempo, né? Isso foi o que eles apresentaram como previsão, tá? Primeiro, nós vamos ler e vamos dizer qual o objetivo desse infográfico, né? Segundo o texto, tá, gente? Isso é muito importante. Vocês não podem colocar a opinião de vocês. Essa é uma das partes, por exemplo, de inferência, né? Quando nós temos o hábito de colocar aquilo que a gente pensa, tá? Então, segundo o texto, o governo federal pretende vacinar mais de 100 milhões de brasileiros até julho. Letra B, a vacinação está em ritmo acelerado. Letra C, a vacinação está em ritmo lento ou a vacinação nem começou. Tá? Então, vão ter que ler o texto e vão ter que ver isso. Esse infográfico era uma previsão do governo federal, né? Então, e que foi informado à imprensa em fevereiro. Na 3, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a atual situação e comparar com os dados fornecidos para maio. O número de doses entregues se confirmou. Vocês podem olhar janeiro, fevereiro, março, abril e maio, né? Mas também podem comparar somente o maio para ver se essa entrega de doses se confirmou. Para isso, precisamos pesquisar, tá, pessoal? E a última parte do nosso bloco 7, essa vai dar um pouco mais de trabalho para vocês. Vocês vão pegar esse infográfico e transformar em uma notícia, tá? Voltem lá no bloco 6, olhem as partes, o que é uma manchete, o que é a lead. Não esquecer de colocar todas as informações também para a produção, né, para a população, porque uma notícia ela tem que ser de interesse público, ela tem que ser de interesse de uma maioria, por isso que ela vira notícia. Então, nós temos que utilizar a linguagem formal, aquela que está correta, né, escrita corretamente, sem erro de ortografia, de pontuação, de acentuação e dividido em parágrafos. Caso vocês queiram saber como escrever uma notícia, assistam ao vídeo que eu coloquei no grupo também aqui da turma ou acessem ali pelo link, tá? Ai, professora, como é que eu vou fazer isso? Bom,
Vou pegar aqui. Por exemplo, a manchete já está ali, se vocês quiserem só copiar. Ministério da Saúde espera. Isso seria a manchete, né, o título para chamar a atenção do leitor. Depois, na lead, que é o resumo, nós podemos botar onde, quando, quem, né, por quê, tá? Vocês podem colocar Ministério, né, divulgou a previsão das doses até não sei quando, aí vocês têm que elaborar um texto, tá? Aí na parte do corpo da notícia, que é um texto, né, maior um pouquinho, vocês vão escrever. Previsão das doses foi feita pelo ministro da Saúde, de que em janeiro nós receberemos tantos milhões de doses, em fevereiro tantos milhões, em março tantos milhões, em abril. Então vocês vão descrever essas informações que tem ali, podendo, por exemplo, encerrar a notícia dizendo: o país deve ultrapassar 154 milhões de doses, quantidade necessária para imunizar todos os grupos prioritários de acordo com o governo. Isso poderia ser o encerramento da notícia de vocês. Mas o corpo da notícia, utilizem os dados que estão ali para escrevê-la, tá? Não precisa ser algo muito extenso, muito longo, só precisa ter as informações que são necessárias para a população e não pode ser nesse formato de infográfico, tem que ser num texto, como se fosse um texto para jornal, ok? Ou para internet, enfim. Então, um abraço, aguardo as devolutivas de vocês.